Você conhece a Rádio Web Divulgar? Somos uma rádio espírita que funciona com uma intensa programação musical e informativa durante 24 horas. Para ouvir a rádio, basta acessar o site www.divulgar.net. Ditosos, ditos e ditados para o Evangelho no Lar. Se encontra à disposição nas principais plataformas de venda. E um bom Evangelho no Lar para todos. Boa noite, pessoas que nos ouvem, internautas. Muita paz a todos. Em nome da Anne Maranhão, nós vamos proferir uma conversa acerca de relacionamentos familiares, que é um problema que todos nós somos acometidos nos nossos lares e temos este ou aquele relacionamento. Então, vamos tecer alguns comentários baseado em Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, do livro Constelação Familiar. Eu pediria a todos que nos acompanham neste momento, que mentalizassem Cristo Jesus, no íntimo do ser de cada um, e que em concentração pedissem a Jesus por todas aquelas pessoas que portam neste momento doenças as mais diversas, em especial a Covid-19, que nos leitos estão contidos, ou aqueles que estão nos hospitais, ou nos seus lares, em quaisquer lugar, até nas calçadas, Senhor. Que sejam abençoados, balsamizados, equilibrados pelo amor de cada um de nós. Que pensamentos em profusão, nesse instante, de tolerância, amor, suportação e bálsamos, sejam fartamente distribuídos a esses companheiros e a todas as famílias que se encontram nos lares, que recebam nesse instante a bênção do Cristo Jesus, pedindo a Jesus nesse instante permissão para abordarmos esse tema através da conversa que se iniciará agora. Muita paz a todos. Bom, acerca dos relacionamentos familiares, nós vamos dizer que cada pai, cada mãe, nos seus lares, passem a observar os seus filhos para verificar em que instância se encontram, observar cada filho com cuidado, a fim de descobrir-lhe o nível espiritual em que se encontra, suas aspirações e possibilidades. Este dever é dos pais, não pode ser transferido a funcionários remunerados. A cada um de nós cabe avaliar o filho ou a filha que recebemos num berço, dentro de cada lar, em que estágio se encontra essa criatura a nível espiritual. Nós não sabemos quem recebemos nos nossos lares. Pode ser este ou aquele filho com N trajetórias vivenciadas, com N qualidades, com N equívocos, que eu não chamaria defeitos, mas equívocos. E nós, como pai e mãe, temos a obrigação de identificar em cada criança o espírito que ali se encontra. Aí vocês poderiam dizer, mas no início é tudo abrandado por um sorriso infantil, por uma candura sem limites. Sim, mas a criança, já na primeira infância, ela extrapola comportamentos através do egoísmo milenar que possa trazer, ou do amor incondicional de que seja portador. Então, nós temos a obrigação de abrir os olhos da alma, avaliar essa criança que vem no nosso berço, no nosso lar, para que nós o eduquemos e formemos aquele espírito na sociedade, em direção ao mundo, em direção aos desafios que a vida nos oferece. Bom, nós vamos agora prosseguir com o slide seguinte.
que diz o seguinte: Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo, como já mencionei no início, o lar deve ser formado por sentimentos de afetividade, sem pieguice, e de disciplina, sem rigidez. É o lugar dos deveres, mas também dos prazeres, e de sentir a família, de programar festividades que possam auxiliar os bons relacionamentos sociais. O que quer dizer isto? Que nós temos que ter com as nossas crianças, com os nossos filhos, ou com aqueles a quem nos dedicamos como tal, sem pieguice, mas com disciplina, sem rigidez. O que significa isso? Movidos pelo amor, pela paciência e pela tolerância. O lar não é só o lugar dos deveres. É claro que eu tenho que ensinar meus filhos e aqueles que convivem comigo que a cada um de nós, no lar, compete uma tarefa, compete desfrutarmos alegrias, mas também adquirirmos responsabilidades desde criança, baseada em coisas simples, em pôr a sua farda em cima do leito, em programar as suas atividades do dia seguinte, em fazer as tarefas escolares e as tarefas do lar também. Nós não temos o direito de sobrecarregar uma pessoa, por exemplo, a mãe, que necessariamente cuida do lar. Nós podemos ajudar como crianças, como adolescentes, até no enxugar da louça. Nós podemos programar festividades, aniversários, etc., que possam auxiliar os bons relacionamentos sociais. Ou seja, que os nossos meninos, os nossos petizes, quando digo meninos, inclui as meninas também. Como se comportar num evento social, quando tiver uma visita, enfim, que a criança não pode participar de certos momentos em que o adulto dá largas à sua linguagem e solta, às vezes, determinadas palavras que portam, vamos dizer, situações em que a criança possa não entender aquelas colocações, mas, dentro do possível, ela deve participar das reuniões sociais e nós aproveitamos aquele momento para educar a nossa criança, o nosso infante, como se comportar, como proceder na presença de outras pessoas que não os seus pais, com polidez, com respeitabilidade, com carinho, com tolerância, aceitando as normas da casa. Ou seja, de uma disciplina, como diz o texto, sem rigidez. A ausência da mãe foi detectada na psicogênese de muitos transtornos depressivos na infância. O apoio maternal produz imediata alteração de conduta afetiva, favorecendo a recuperação da criança na saúde e na alegria de viver. Ou seja, a psicogênese de muitos transtornos, ou seja, a origem de muitos transtornos comportamentais ou outros apresentados pelo adolescente e pelo adulto, foi detectada como originário da ausência da mãe no lar. Ou seja, a falta da mãe faz com que a criança se torne amanhã um adulto inseguro, um adolescente com muitas dificuldades. E o retorno da mãe procede aquele apoio à sua criança, aquela interação, melhorando, inclusive, a conduta afetiva, favorecendo a recuperação da criança na saúde e na alegria de viver. Traduzindo, dando segurança aos nossos meninos e aos nossos adolescentes. Os adultos impacientes e imaturos optam por não explicar as razões porque uns comportamentos são bons e outros maus, estabelecendo regras de proibição que despertam curiosidade e desejo de conhecer a todos, por encerrar um conteúdo mágico e fascinante. Muitos de nós, às vezes, nós somos
de muita facilidade na emissão de um não. Nós educamos as nossas crianças assim, não faça isso, não faça aquilo. Porém, não explicamos as razões por quê. Exemplo, não vá para a rua sozinho. Uma criança de 8 a 10 anos não tem muita condição de ir para uma rua qualquer, para uma esquina sozinho, porque ele não sabe a quem vai encontrar, se é uma pessoa do bem ou uma pessoa equivocada. Então, eu tenho que explicar ao meu menino e à minha menina as razões por que eu pedi a ele, e nunca eu determinei, eu pedi a ele, gentilmente, que não fosse sozinho para a rua. Então, eu tenho que explicar as razões por quê. Porque, senão, ele acha a rua bastante atraente, porque ela encerra um conteúdo fascinante, um conteúdo mágico que ele ainda não conhece. Então, eu sempre tenho que educar as minhas crianças ensinando o porquê, as razões por que eu determino que ou eu digo que este comportamento seja mau ou seja bom. Então, é de bom tom que a gente, nas nossas casas, utilize com frequência o diálogo, a conversa franca, explicando as razões e o porquê de todas as situações plausíveis, de quando se fizer necessário, que não economizemos palavras, vocábulos no diálogo com as nossas crianças. E quando nós trabalhamos, e quando nós adentramos ao ambiente profissional, quando a nossa criança é um petis, é uma criança muito pequena. Vocês poderiam perguntar, isso mas eu preciso trabalhar. Meu filho, muitas das vezes, é privado de assistência, não por motivos frívolos, mas por motivos profissionais, por motivos necessários, etc, etc. Nesse caso, nós devemos aproveitar os poucos minutos da convivência com os filhos no lar para educá-los no momento da refeição, no momento de dormir, ensinar a necessidade e o contato da religiosidade interior, de fazer a oração ao acordar, antes de dormir. São comportamentos que o convívio sadio cristão requer a todos nós, pais e mães. Senão depois, como nós vamos cobrar uma ida àquele centro espírita, àquela igreja, aquele determinado local, se nós não ensinamos isso. Se nós não pusemos a criança, por exemplo, na evangelização infantil, ou na igreja, ou no templo religioso, de qualquer natureza, nós não pusemos essa criança, não ordenamos que ela vivenciasse esses momentos de religiosidade. Então, nós temos que explicar o porquê dessa necessidade, porque isso nos dá bastante segurança, bastante apoio emocional, a conexão com a divindade. Não é só quando estamos doentes ou quando estamos com dificuldades, é sempre que for possível determinarmos um horário para as nossas orações e termos o hábito familiar do culto do evangelho no lar. Muita gente não faz, não sabe a importância do culto do evangelho no lar. O culto do evangelho no lar é um momento seguro em que nós temos contato com as nossas crianças e em que elas perguntam demais as explicações de certas situações. E nós explicaremos da forma mais simples possível, numa linguagem que eles aceitem a necessidade de compreensão e de entendimento do Evangelho do Cristo. A orientação correta de Joana de Ângeles acerca do comportamento e das explicações em torno dos prejuízos que advêm de alguns deles, eliminam a atração perturbadora. Aquilo que eu falei anteriormente, de quando a gente dá uma ordem de não, que há necessidade do porquê nós estamos dizendo não. Por que nós não queremos que a nossa criança execute este ou aquele comportamento? Nós temos que explicar o porquê. Então, repetindo aqui, Joana de Ângeles nos diz, essa explicação evita muitos prejuízos que advêm de alguns desses comportamentos
eliminam a atração perturbadora, sem traumas, auxiliando no entendimento dos valores que conduzem ao sofrimento ou ao bem-estar. Assim, ó, meu filho ou minha filha, se você tiver atitude X, você vai sofrer, porque decorrente disso, as consequências virão, que podem ser estas ou aquelas. Assim como, se você não cometer essa atitude, você pode evitar um mal-estar, e, ao contrário, se sentir feliz consigo mesmo. Então, você pode ter atitudes de sofrimento ou de bem-estar, de acordo com a sua escolha, com o caminho a seguir que você escolher. Então, há necessidade da explicação. A vigilância dos pais, diz Joana, em relação aos filhos, principalmente na adolescência, quando surgem as mudanças impostas pelos hormônios sexuais, que dão lugar à agressividade, aos silêncios prolongados, pode evitar comprometimento com as drogas. Então, se a gente vigia a nossa criança, principalmente quando ela está na adolescência, quando surgem as mudanças impostas pelos hormônios sexuais. Nós sabemos que na adolescência a criança muda completamente a parte comportamental. E nós, às vezes, nos assustamos por ignorância nossa, por falta de conhecimento. Ué, mas por que esse menino ou essa menina está apresentando um comportamento X? Nós desconhecemos que aquela criança, ou aquela moça, ou aquele rapaz, tem a sua corrente sanguínea invadida por hormônios sexuais que dão lugar à agressividade, aquele comportamento do adolescente de ficar em silêncio, ensimesmado, caladão. Então, nós podemos... E esse momento faculta a procura fora de casa pela diversão, pelo tráfico, pela droga, etc., etc., pela sexualidade desequilibrada, porque eu, mãe ou pai, não conversei, não expliquei, embora às vezes a gente faça tudo isso e assim mesmo acontece. Vai um parêntese aqui, mas no final da palestra nós abordaremos esses comportamentos. Às vezes o indivíduo, mesmo no lar equilibrado, ele procura este caminho, o que é um consolo para nós, quando nós podemos dizer assim, eu fiz tudo o que eu podia, e ele achou que devia enveredar pela vereda A ou pela vereda B. Então, a Deus pertence esse julgamento. Quando eu digo a Deus pertence, é um ditado popular. Na realidade, a nossa própria consciência sabe. Passemos ao próximo slide. Nem sempre, porém, tudo estará em clima róseo. Por mais que os pais sejam abnegados, também padecem de conflitos. Assim, a problemática na família sempre acontece, é factível de acontecer, um desemprego, uma situação financeira ruim, uma doença, uma perda de um ente querido, etc., etc. Os problemas assolam, na maioria das famílias, todos nós padecemos por dificuldades. Então, nós temos que preparar as nossas crianças, os nossos adolescentes, para essas situações, que nem sempre nós vamos ser felizes, nem sempre nós vamos viver bem. Por exemplo, agora nós estamos vivenciando uma pandemia. É uma excelente ocasião de nós prepararmos os nossos filhos para essa situação de muita dificuldade, que precisa muita tolerância, muita aceitação. Muitas pessoas perderam entes queridos e, às vezes, nem estavam preparados para isso e nem prepararam seus filhos. Então, as crianças devem também entender e demonstrar afeto aos seus pais naquele momento de dificuldade, de fragilidade, de doença, de desemprego. Nós devemos contar a eles que um dia isso pode também bater a nossa porta. A situação financeira ruim, a doença, etc., etc. A morte de alguém pode ocorrer no lar de cada um de nós. Nós devemos também preparar as pessoas que moram conosco, eu nem digo só as crianças, eu digo qualquer pessoa que vivenciar a sua existência num lar com outras pessoas, quando tem um certo esclarecimento, tem a obrigação de preparar a todos para aquelas situações de dificuldade, para que as responsabilidades, assim como as alegrias, sejam divididas equitativamente e que os filhos possam confortar os pais nessas perdas, nesses momentos dolorosos que acometem todos nós.
independentes da cor, da classe social, da profissão, o sofrimento bate na porta de cada um de nós. Sendo a família constituída por seres de várias procedências, o que é isso? O que significa isso? Seres de várias procedências são os nossos filhos, espíritos que vieram de várias trajetórias, ou espíritos equilibrados, com assertivas, ou espíritos equivocados, como nós, devedores das grandes leis. Então, nós temos que saber que constituímos uma família mista, que na nossa casa não tem só anjos, tem pessoas que necessitam das nossas orações, da nossa suportação, da nossa tolerância e principalmente do nosso amor. Mesmo aqueles equivocados, alguns dos quais cobradores de débitos anteriores. O que é isso? São indivíduos que nós sabemos, quem estuda o Espiritismo sabe que nós vivenciamos várias existências antes dessa, todos nós, inclusive nossos filhos, e que nós trazemos de vidas passadas débitos, erros e acertos. Então, o indivíduo que trouxe um débito, por exemplo, que reencarnou na nossa casa, ele vem fragilizado, ele foi ciente disso e ele sentiu, antes de nascer, muita dificuldade de convivência naquele lar, porque na ótica dele, muitas das vezes, nós fomos causadores ou devedores deles em situação A, B, C ou D, que não nos cabe agora enumerar, porque são muitas. Quem estuda o Espiritismo, quem lê o Evangelho no capítulo 14 sabe disso. O capítulo 14 aborda exatamente esses renascimentos de espíritos endividados com as grandes leis, que somos nós também, e que, fragilizados, são convidados pela espiritualidade a reencarnar. Quando eles têm condição de informação acerca desses débitos, são informados. Do contrário, se eles não têm condição, não atingiram o nível espiritual de excelência para vir numa nova reencarnação, eles são chamados pelos seus mentores, é conversada a situação, os pais vão em sono ou em sonho, são levados ao plano espiritual e são consultados se aceitam aquele renascimento do espírito X ou Y no seu lar. Na maioria das vezes, aceitam. Exemplo, renascimento de Sigismundo, se não me engano, capítulo 13 do livro Missionários da Luz, é uma aula para todos nós sobre esse tipo de renascimento de espíritos devedores do passado. Eu não vou contar aqui a história de Sigismundo, porque é muito longa, e eu espero que vocês fiquem bastante curiosos para procurar essa literatura e se inteirarem do acontecido. Eu só vou dizer que Sigismundo assassinou o que seria, no hoje, o seu futuro pai e a sua futura mãe, Raquel e Adelino. E no plano espiritual ele trabalhou muito, e hoje era um grande missionário. E ele é convidado a reencarnar no lar de Raquel e Adelino. Leiam a história e aprendam que esses espíritos renascem nos nossos lares a qualquer momento, se nós formos consultados, geralmente somos, em sono, vamos ao plano espiritual, é apresentada a situação, e o mentor aconselha o devedor, ou quando nós temos débitos, nós, que eu digo pais e mães, aquela criatura a reencarnar naquele lar. Imaginem uma criatura que foi assassinada por um de nós. Vem cheio de revolta, muitas das vezes com muita dificuldade de tolerância dos futuros pais. Então, nós temos que ajudar esse espírito. Nós não temos que chegar aqui embaixo, no plano terrestre, e dizer, botar fora de casa. Eu vou botar minha filha fora de casa porque ela engravidou. Eu vou botar meu filho fora de casa porque ele usou droga. Eu não posso fazer isso. Eu também compartilhei, quem sabe, ponto de interrogação, no passado, de alguma situação pertinente. Então, a minha obrigação de mãe e pai é abraçá-lo, seja ele quem for, assassino, aidético, qualquer situação que ele vivencie, eu serei sempre a mãe. E sempre o pai, o meu esposo. No caso, quem tem esposo ou companheiro. Então, nós temos obrigações
de educar e devolver à sociedade um indivíduo equilibrado. Agora, se nós fizemos todo o esforço e ele não correspondeu, a responsabilidade será dele, ele será cobrado. Então, diz Joana de Ângeles, voltando aqui, sendo a família constituída por seres de várias procedências, alguns dos quais cobradores de débitos anteriores, que esse caso que eu falei, do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, 14º capítulo, Filhos Ingratos, aborda esse assunto. Pode o indivíduo fragilizado espiritualmente enveredar na fuga pelas drogas, pelo álcool, pelo furto, para chamar a atenção. Verdadeiro desafio familiar que exigirá comportamento equilibrado e desafiador da família, dos pais, dos irmãos. Então, qual seria esse comportamento equilibrado? Tolerância, pelo amor, pela oração. Ah, mas eu não tenho força, eu estou exaurido, eu já fiz o que eu pude. Procuremos recurso, procuremos psicólogo, psiquiatra, centro espírita, igreja católica, enfim, o culto que a pessoa pertencer, me fugiu agora o nome, das várias seitas religiosas de outras denominações, mas vocês podem pertencer a elas, os evangélicos, por exemplo, podem procurar a sua igreja e procurar apoio. Culto do evangelho no lar, falei aqui anteriormente, receita que funciona. Fazermos a oração em família, escolhermos um horário X, colocarmos 1 litro d'água sobre a mesa e emanarmos fluidos de paz, de harmonia. E não somos só nós beneficiados daquela família. Toda a família geralmente é beneficiada, até os que não estão presentes. Todo prédio, todo bairro, às vezes toda a cidade. Nós colaboramos com o culto do Evangelho lá para modificar a psicosfera da Terra. O que é isso? É o clima da Terra, o clima espiritual, que é muito pesado. Porque muitas pessoas emitem para o astral superior palavrões, hálitos de bebida alcoólica, de drogas, preocupações, palavras de baixo calão, etc, etc. Então, isso faz uma psicosfera pesada. Se nós processamos o culto do Evangelho no lar, nós estamos ajudando a psicosfera da Terra a emanar fluidos de paz, de amor e de tolerância. A oração não tem medida. Existem estudos através de estatística, hoje se faz nos hospitais, médicos nos hospitais fazem oração com determinados pacientes, como se faz experimentos com vacina e com outros medicamentos, efeito placebo, é aquele medicamento que não tem nada, é uma água de açúcar, e dá um remédio X para outro grupo, e depois nós observamos a reação de cada um. Assim, existem pacientes que recebem oração portando doença X ou Y, e outros que não recebem. Então, no fim, os médicos fazem uma avaliação, uma estatística. Geralmente, as estatísticas daqueles que receberam oração é uma estatística benéfica, positiva, de melhoria, de aceitação da dificuldade. Então, isso não sou eu que estou dizendo. Existem estatísticas médicas em todo o Brasil, em todo o mundo, em todas as faculdades, inclusive do exterior, acerca das estatísticas decorrentes do uso da oração. Quando eu falo oração, é a oração do coração, contrita, com vontade de ajudar. Bom, verdadeiro desafio familiar é a fuga pelas drogas, pelo álcool, pelo furto, para chamar a atenção. Verdadeiro desafio familiar que exigirá comportamento equilibrado e desafiador da família. Continua Joana de Ângeles, no capítulo Relacionamentos Familiares, através da psicografia de Edivaldo Franco, livro Constelação Familiar. Porque remanescem no inconsciente profundo de cada um as marcas dos delitos que aprisionam estes espíritos comprometidos. Estes retornam aos mesmos campos de ação negativa, apesar do socorro que recebem. É aquilo que eu falei no início da conversa, em que certos meninos, certos adolescentes, têm no inconsciente profundo de cada um marcas de delitos que ocasionaram reações
em vivências passadas. Então, esses espíritos estão comprometidos com as grandes leis. Mesmo num lar equilibrado, de pais que fizeram tudo, possível e impossível, para conter aquele ímpeto, para reverter aqueles comportamentos, estes meninos, estas meninas, retornam a si mesmos, aos mesmos campos de ação negativa, apesar do socorro que recebem de Joana de Ângeles. Então, nós não podemos nos culpar em nenhum momento, como pais e mães, como quando fizemos o necessário para tratamento, para acomodação daquelas situações. Muitas das vezes fugiu ao nosso controle, mas nós tivemos a intenção de ajudar. Nós amamos aquelas criaturas que foram filhos ontem e continuam sendo nossos filhos. Mesmo à distância, mesmo no plano espiritual, se nós oramos por eles, nós vamos melhorar a carreira evolutiva de cada um deles e reencarnarão com certeza no amanhã melhores do que no ontem. Depende muito de nós, através das orações, dos bons pensamentos que nós emanarmos para eles e principalmente para o Cristo Jesus, para os mentores do bem, trabalhadores do alto, a serviço do amor. Bom, prosseguindo, Joana de Ângeles nos diz: mesmo nos lares equilibrados, onde o amor enriquece os sentimentos, encontram-se espíritos atormentados, incapazes de lutar contra as más inclinações, tombando nas armadilhas do erro. Foi aquilo que falei em outras palavras e que já repeti, e o slide anterior também mencionou isso, que mesmo nos lares onde o amor enriquece os sentimentos, floresce o amor exuberante, encontram-se espíritos de várias trajetórias, atormentados, incapazes de lutar contra suas más inclinações, tombando nas armadilhas do erro, apesar dos aconselhamentos, do amor despendido, enfim, de toda a nossa vontade de reverter aquele momento de dificuldade. Quando, no entanto, for constatada a drogadição na família de Joana, a postura dos pais deverá ser a de equilíbrio, lucidez, não de espanto, jamais. Se afeiçoando ao combalido e sustentando-o com a sua compreensão, trabalhando sempre pela sua recuperação. Mesmo depois que eles partem para outra instância da vida, nós, como eu já falei, devemos continuar a nossa ação através da oração, de bons pensamentos, aquela criatura recebe, onde quer que ela esteja, ou num local bom ou não, nós não temos como dizer, ele está no local A ou no local B. Nós temos que orar muito por essa criatura e ele se recupera a longo prazo, claro, mas ele terá a sua nova oportunidade de vir ao mundo e, quem sabe, ele está perto de nós, através das nossas orações, se nós sempre oramos por eles. O diálogo franco e aberto em todas as questões faculta o bom entendimento no lar, na rua, no trabalho e na sociedade. Então, sempre conversar abertamente com os nossos filhos. Até a questão do banho, hoje, a ciência aborda que nós devemos introduzir a criança quando ela estiver perguntando muito sobre sexualidade, quando ela estiver nos inquirindo. Até o banho, nós podemos introduzi-la no banheiro, de acordo com quando ela já tem compreensão, quando ela desperta para a sua sexualidade, e nós podemos falar do órgão sexual, das funções que ele tem, educar a nossa criança. É melhor do que aprender as coisas erradamente na esquina por pessoas despreparadas. Então, façamos isso, o diálogo aberto em todas as questões. Faculta o bom entendimento no lar, na rua, no trabalho e na sociedade. O lar de Joana de Ângeles é o celeiro de bênçãos, no qual se coletam as informações e vivência edificante, tornando-se o primeiro núcleo de socialização da criança, adquirindo hábitos que possam nortear a sua caminhada existencial. Então, nós entendemos, através de Joana, que o lar é o celeiro de bênçãos, realmente.
E é lá que a criança tem que aprender as noções, é lá que ela tem que ser educada, e não na esquina. Hoje, os pais têm muita a mania de transferir aos professores, a estranhos, a educação das crianças, mas ela é da competência dos pais. É claro que o professor acresce, às vezes é um missionário da luz, a serviço do bem, educando, reformando conceitos, reformulando, tolerando, amparando, esclarecendo o nosso adolescente. Eu, por exemplo, tive um companheiro de centro espírita, professor de física, que eventualmente ele trazia uma consulta para nós acerca da problemática das suas crianças, dos seus alunos, as mais variadas possíveis. E ele levava, conversava com qualquer um de nós, pessoal principalmente do atendimento fraterno, e levava as orientações necessárias, mesmo sendo de outras religiões, para que a mãe procurasse a religião dela, A, B, C ou D, para que complementasse a educação do lar e que reforçasse a educação do lar. Então, os professores, eles são seres abençoados e a maioria são missionários, com raras exceções. Mesmo assim, nós não podemos responsabilizá-los em nenhum momento pelos nossos fracassos, pelos nossos momentos faltosos. Eles são uma educação complementar, eles constituem e são muito importantes, assim como as pessoas que nos ajudam a educar as nossas crianças. São pessoas que ajudam a formar o caráter, a bondade, desenvolver qualidades, expulsar o egoísmo, que as crianças muitas das vezes são detentoras, mas não compete só a eles, compete principalmente aos pais a educação da sua criança, para que elas possam adquirir hábitos saudáveis, nortear a sua caminhada existencial. Bom, eu desejo a todos que Jesus abençoe cada lar, que cada pai, cada mãe sejam o educador de seus filhos. Eu vou proferir a prece de encerramento, agradecendo a Jesus esse momento de estudo, de reflexão, e desejando a cada um que nos assistirá na noite de hoje, que o seu lar seja também um celeiro de bênçãos, de luz, de paz, de respeito, entendimento e tolerância. Agradecendo a Jesus nesse momento pela oportunidade de mais um trabalho da AME Maranhão em torno da educação acerca dos relacionamentos familiares. Muita paz a todos.